Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia de Deus possa alcançar cada coração. Estamos aqui para trabalhar juntos pela fé apostólica. Deus enviou a mensagem de Malaquias capítulo 4 para restaurar a nossa fé, para voltar de volta à palavra original, porque havia uma profecia no livro de Joel de que Deus faria essa restauração de acordo com a profecia. E Pedro fala dessa restauração em Atos capítulo 3. E Oséias também fala sobre essa restauração, e por toda a Bíblia está esta profecia em forma de símbolos e na vida das pessoas, como por exemplo no livro de Ruth, onde Samuel escreveu esta restauração em forma de uma história envolvendo Ruth retornando do cativeiro junto com a sua do exílio junto com a sua sogra no tempo da colheita, exatamente para Belém, que significa casa do pão de Deus. Lá ela encontra trigo com fartura, cevada, e também estava o chefe dos segadores. Ela tem um encontro com Boaz. Então Ruth recebe a restauração das terras que ela havia perdido de acordo com a profecia e assim por diante. Agora, esta restauração, ela está também colocada no livro de Juízes e também colocada na história de Gideão, em Juízes 6. Veja, logo após a mensagem profética, depois de 7 anos, veja, o profeta entra em cena, prega a palavra para retornar o povo de volta à fé naquilo que estava pregado por Moisés e assim por diante. Veja, e depois que o profeta prega a mensagem, veja, o anjo do Senhor aparece para Gideão. Veja, o mesmo anjo que estava guiando o profeta aparece agora para Gideão. Veja, e ele torna a falar com Gideão através da palavra pregada pelo profeta. Veja, e comissiona Gideão. Veja, e Deus encontra em Gideão a característica principal, né? Chama ele de homem valoroso, é que ele era um homem escriturístico. Que quando Deus disse que era com ele, ele pergunta: se Deus é conosco, onde é que estão os seus milagres? Onde é que estão as maravilhas, as quais nossos pais nos contaram? Ou seja, ele estava se lembrando da palavra pregada pelo profeta, que trouxe o povo de volta à fé original. Então, Deus o comissiona, Deus vê nele as características necessárias. Um homem humilde, sem ambições, veja, e que poderia seguir a liderança do Espírito Santo depois dos dias do profeta. A mesma coisa hoje. Veja, tivemos a mensagem de Malaquias 4, e tudo que Deus está buscando são homens que possam seguir a liderança e possam seguir a mensagem do profeta. Então, Deus não vai descer aqui para falar conosco mais uma vez, como fez com o profeta. Não, a palavra vem ao profeta, depois a palavra é impressa, e Deus começa a trabalhar em cima da palavra que ele pregou para trazer os resultados aos quais ele tem prometido. Por isso disse o anjo ao profeta: a noiva sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. Veja, eles têm o assíduos do Senhor ou permanecem calados. Essa é a verdadeira igreja de acordo com a profecia. Então prega o Mombrana uma mensagem intitulada Não Te Enviei Eu, baseada nessa experiência. Então, diz o Mombrana no parágrafo 46. Veja, agora, 45. Agora, esse profeta se levantou e profetizou, citando Juízes 6. A razão pela qual Deus envia um profeta é que as pessoas se afastam tanto de Deus através das velhas tradições e assim por diante, e elas trazem tudo que é mundano para dentro da igreja. O que está acontecendo hoje. Muitas igrejas não têm mais nem aparência de mensagem. O mundanismo entrou, o materialismo, a frieza, muitos já abandonaram a mensagem. Agora veja, e a primeira coisa que você sabe é que se compromete um pouquinho aqui, um pouquinho ali, por causa de dinheiro, por causa de membros e assim por diante. Veja, e a primeira coisa que você fica sabendo é que aquilo não é nada a não ser uma organização, não é nada a não ser uma loja. E as pessoas vão ali, tem todos os tipos de jantares com sopas e danças e jogos de azar e tudo mais, e a igreja não passa de uma loja. Mas então você logo vê que aquilo está bem distante da palavra.
Veja, é lamentável. Muitos grupos hoje não têm mais nenhuma aparência daquilo que pregou o profeta. Veja, e muitas almas honestas estão assentadas nessas grandes salas mortuárias ali fora pensando, é isso? Veja, mas antes de Deus enviar o seu julgamento, antes dele deixar qualquer coisa acontecer, antes da libertação chegar para a igreja, Deus é justo, ele envia uma voz através do país falando a palavra do Senhor Deus. Então, assim que Deus fala a sua palavra, Deus está em sua palavra para fazê-la real e manifestar a sua palavra no que ele disse. Deus é justo. E ele simplesmente não pode ser nada mais a não ser um Deus justo. E ele se coloca bem atrás de sua palavra. Vejam, quando aquela verdadeira palavra é expressada, veja, Jesus disse, se permanecerdes em mim, e minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Porque é a palavra de Deus, e tem que ir adiante. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Agora veja o parágrafo 47 da mensagem Não Te Enviei Eu, baseado na história de Gideão. Veja, Deus não desce e fala literalmente a sua voz lá dos céus. Não. Ele escreveu isso em um papel e espera que eu e você recebamos o Espírito Santo crendo naquela palavra. E quando nós falamos aquela palavra, se é a verdadeira palavra de Deus, Deus a confirma. Isto é correto. Deus realiza milagres através das mãos de seus filhos. Então aqui está o ponto. Nós não precisamos de uma mensagem nova. O que nós precisamos é reprofetizar aquilo que já foi profetizado pelo anjo de Apocalipse 10:7. Porque a voz do anjo é a voz de Deus. Veja, e Deus quer que nós nos mantenhamos fiel a esta verdade, preguemos essa verdade com fé, com a unção genuína, e Deus confirmará a sua palavra e os sinais seguirão a esta manifestação da palavra através de nós, a noiva. A noiva é a voz final. Mas que voz ela tem? Veja, a noiva está dando voz a essa mensagem. Porque agora a palavra, esta mensagem, está em nosso coração. Veja, e nós estamos então reprofetizando essa verdade para cumprir Apocalipse 10, do verso 8 ao 11. Veja, e Deus realiza milagres através das mãos de seus filhos. Veja, como eu disse aqui algumas noites atrás em certa igreja, Ele é a videira e nós somos os ramos. A videira não produz frutos, são os ramos que produzem frutos. Porém, eles obtêm sua energia da videira, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Entra no corpo humano, se apodera de sua própria palavra e a move. Mostra visões, fala em línguas, profecias, e ele faz todos os tipos de obras para confirmar sua palavra através do instrumento humano. Aquilo foi exatamente o que ele fez. Jesus disse, vós sois minhas testemunhas. Veja, nós estamos dando testemunho da verdade, crendo, pregando a verdade, e Deus se move sobre a palavra. Recebestes poder depois que o Espírito Santo veio sobre vós, então sois minhas testemunhas. Bem, primeiro você tem que corrigir a coisa. Ficai na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder. Então sereis minhas testemunhas. Somente em Jerusalém? Não. Jerusalém, Judéia, Samaria e até nos confins da terra, vós sois minhas testemunhas. Por isso surgiriam muitos homens réprobos
contra a verdade. O que é a verdade? A palavra é a verdade. Como eles não podem receber a verdade, não creem nela, então eles têm que adicionar um pouco aqui, um pouco ali. E logo a palavra não está mais pura, ela está hibridada. Mas haverá um pequeno grupo da verdadeira igreja que tomará a palavra como ela está escrita. Porque esses são testemunhas de Jesus. Não testemunhas de algum homem ou de alguma organização. São testemunhas de Jesus. E Jesus é a palavra confirmada em nosso coração. Veja, então depois que a videira e os ramos estão conectados, a videira é a palavra, da videira vem a seiva, da palavra vem o Espírito Santo. Veja, e depois que a videira produzir um ramo, pois se é enxertado, ela não produzirá o tipo correto de fruto. Veja, se algum homem coloca a sua opinião na palavra, mistura, ou estamos aqui pregando a doutrina de alguém, já não é mais puro. Então veja, mas aquele tipo de vida que está na videira estará no ramo produzindo frutos. Portanto, um verdadeiro profeta de Deus diz que a palavra de Deus é correta de A a Z. Cada palavra dela é a verdade. Agora, a razão de Deus formar aqueles homens e enviar aqueles homens é porque as pessoas não estudam a Bíblia. Veja, elas não leem a Bíblia, elas não querem estudar, elas não querem orar. Não mais do que escrever uma oraçãozinha e citar de manhã, ou alguma outra coisa, ou rezar alguns terços e dizer assim, ou uma Ave Maria, ou algo assim. Mas não é isso, vem? Mas Deus envia um profeta verdadeiro e a palavra do Senhor vem ao profeta. A palavra do Senhor vem ao profeta. Então, se a palavra do Senhor está no profeta, então as pessoas podem ver Deus em ação, a palavra de Deus em ação do profeta, porque Deus confirma a sua palavra. Aqui está uma grande verdade. Veja, o profeta desta era, veja, ele tornou-se a palavra. E Deus operou através do profeta, confirmando com sinais e maravilhas o sinal do Filho do Homem, a terceira etapa, a palavra encarnada. Veja, a palavra manifestada. E para provar que era a palavra, ele estava apto para discernir os pensamentos do coração. Agora veja, o corpo físico saiu, está na sepultura, mas a palavra está aqui. A palavra está na noiva. E nós estamos reprofetizando esta verdade. Porque a noiva, ela é a palavra para esta hora. Esta palavra manifestada. Meu irmão, medite nisso. Deus te abençoe. Deus te dará a compreensão. Deus te dará o testemunho desta verdade. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.